conforme o dia, a hora, a oportunidade para poder adentrar, chegar aí à sua casa, onde é que você esteja. Vamos que vamos entreter. Aqui você tem direito à informação. Exatamente o que você ouviu. Direito à informação. Vamos entreter, nobres senhores. Vamos agir. Levanta da poltrona, folgado. E vamos que vamos acerca dos recursos, dos fundamentos do direito ao recurso. Antes, dê o seu joinha, o seu like, comenta, compartilha. E vamos acerca desses fundamentos do seu direito ao recurso. Exatamente esse fundamento do direito ao recurso do duplo grau de jurisdição. Esse duplo grau envolve um exame em primeiro grau e reexame em segundo grau. Não pode ser suprimido o primeiro ou o segundo grau. Não implica direito a terceiro no STJ ou quarto no STF graus. É o princípio constitucional implícito a estruturação do Poder Judiciário em primeiro e segundo grau. Por exemplo, na RESP, no RE, previsto expressamente, são assegurados aí o duplo grau. É expressamente previsto aí nos direitos humanos, no artigo 8º e no status supralegal segundo o STF. Esse fundamento político necessita de toda decisão estatal e está sujeita a reexame. Entretanto, entre esses conceitos, as classificações, recurso é o meio voluntário de impugnação das decisões judiciais, utilizado antes do trânsito em julgado e no próprio processo em que foi proferida a decisão, visando a reforma, invalidação, esclarecimento ou integração da decisão judicial. A distinção dos recursos usados no próprio processo, temos a apelação, temos a rese, temos embargos infringentes, embargos de declaração, carta testemunhável, correção parcial, RESP, RE, agravo no RESP e agravo no RE. Entretanto, temos o agravo em execução e temos ações autônomas de impugnação que dão origem a novo processo. HC, revisão criminal, mandado de segurança contra ato judicial. Entretanto, entre esses conceitos e classificações, temos quanto à extensão. Ela pode ser total, que recorre de um todo o ato, apela de toda a sentença. Ela pode ser o que? Parcial, recorre da parte do ato, apela só para produzir o que? Reduzir a pena. Quanto ao fundamento, ela tem uma fundamentação livre, alega qualquer matéria, apelação, fundamentação vinculada somente pode alegar os fundamentos expressamente previstos em RESP e RE, apelação da sentença do júri. Quanto ao objeto, ela é ordinária, apreciação de matéria de fato e de direito, apelação, recurso em sentido estrito, extraordinária, apreciação apenas de matéria de direito, recurso especial é extraordinário. Entre os princípios relativos aos recursos, temos a taxatividade. Só pode ser utilizados os recursos previstos em lei e nos casos em que a lei os admite. A lei deve estabelecer o rol dos recursos utilizáveis, as hipóteses de cabimento dos recursos. Entre essa possibilidade de interpretação extensiva, no artigo 3º do Código de Processo Penal, quanto às hipóteses de cabimento, entretanto, relacionado aos princípios relativos aos recursos, temos a unirrecuabilidade. A cada decisão corresponde um único recurso. De acordo com o artigo 593, veda a utilização do rese, se da decisão couber apelação, sentença que condenou ou impôs sursis. Decisões objetivamente complexas, com capítulos distintos, a esta possibilidade de cabimento de um recurso para cada capítulo da decisão. Por exemplo, o acordo que viole uma lei extraordinária, cabe RESP ou RE. Entretanto, entre esses princípios relativos aos recursos, temos a fungibilidade, que vai dizer possibilidade de recorrer um recurso, de conhecer um recurso inadequado por outro adequado, desde que não haja má-fé ou litigância de má-fé.
conforme o artigo 579 do Código de Processo Penal. Não haverá má-fé no caso de ausência de erro grosseiro e no caso de utilização do recurso de menor prazo. Há uma crítica, se há incerteza ou dúvida objetiva, mesmo que seja usado o recurso errado e no seu prazo ou maior, deve ser conhecido como recurso certo, ainda que de menor prazo. Somente se aplica no caso de recurso de fundamentação livre. Entretanto, os princípios relativos aos recursos, a dialeticidade, que a forma dialética, o recorrente deverá apresentar o que as razões pela qual recorre, e a parte contrária terá o direito de apresentar contra-razões. Entretanto, razões e contra-razões são indispensáveis. A crítica, no artigo 589, cabe reze, e 601, apelação, que possibilita a remessa ao tribunal do recurso se as razões violam o quê? O contraditório. No 589, com a resposta do recorrido ou sem ela, seja o recurso concluído ao juiz, que dentro de 2 dias reformulará ou sustentará o seu despacho. Entretanto, mandando instruir o recurso com os translados que lhe parecerem necessários. E no 601, findos os prazos para as razões, os autos serão remetidos à instância superior, com as razões ou sem elas, no prazo de 5 dias, salvo no caso do artigo 603, segunda parte, em que o prazo será de 30 dias. Esses princípios relativos aos recursos, a dialeticidade ou a forma dialética, nos embargos de declaração, se houver possibilidades de efeitos infringentes, deve ser facultativa a parte contrária contra-razoar os embargos. Entretanto, no reze contra a rejeição da denúncia, a necessidade de dar oportunidade ao réu, ainda não citado, para apresentar contra-razões. A súmula 707 do STF constitui nulidade a pauta de intimação do denunciado para oferecer contra-razões ao recurso interposto de rejeição da denúncia, não suprindo o nome do defensor dativo. Entretanto, entre os princípios relativos aos recursos, a disponibilidade, os recursos é ato voluntário e é o ônus e não dever da parte. O Ministério Público, senhores, não é obrigado a recorrer, mas se recorreu, não pode desistir do recurso interposto. Também não pode restringir o recurso interposto nas razões. A crítica, posições se baseiam na indisponibilidade da ação penal, conforme o artigo 42, que não pode prevalecer ante a inexistência da pretensão processual do MP. O confronto de vontade entre defensor e acusado, em regra, deve prevalecer a vontade do defensor, que tem conhecimentos técnicos, de acordo com a súmula 705 do STF. A renúncia do réu ao direito de apelação, manifestada sem assistência do defensor, não impede o conhecimento da apelação por este interposto. O defensor delativo não é obrigado a recorrer. Entretanto, os princípios relativos aos recursos, a irrecomibilidade das decisões interlocutórias. Todas as decisões interlocutórias admitem agravo. Em regra, as decisões interlocutórias são irrecorríveis, salvo os casos previstos no artigo 581. Não cabendo recurso, poderá a parte utilizar o quê? Habeas corpus, mandado de segurança contra o ato judicial, correção parcial ou reclamação. São as 4 hipóteses. Não cabendo recurso, pode a parte utilizar esses mandamentos, que é o habeas corpus, que possua o teu corpo. Quer dizer, habeas corpus, HC, mandado de segurança contra ato judicial, correção parcial ou reclamação. Entre esses princípios relativos aos recursos, temos a pessoalidade dos recursos e a proibição do reformatio impégios. Significa, o recurso só pode beneficiar a parte que recorreu. Quem recorreu não pode ter situação agravada ou piorar a situação do réu. O sistema oposto, o benefício comum que vigora no direito romano. Entretanto, o artigo 617 veda o reformatio impégios no recurso do réu cujo julgamento não pode agravar a pena. No 717, o tribunal, câmara ou turma atenderá nas suas decisões
ao disposto no artigo 383, 86 e 87, o que for aplicável, não podendo, porém, ser agravada a pena, quando somente o réu houver apelado da sentença. Entretanto, os princípios relativos ao recurso, a pessoalidade dos recursos e a proibição do reformatio impetus, a jurisprudência admite reformatio in melius para o acusado, que é reformatio impetus para o Ministério Público. Entretanto, os argumentos favoráveis à simplicidade e economia, se não fosse aplicada ao reformatio in melius, o tribunal poderia conceder HC de ofício, ou o acusado teria que propor a revisão criminal. Impede a agravação da situação do réu, mas não há vedação sobre agravar a situação do Ministério Público. Entre esses princípios, senhores, relativos aos recursos, a pessoalidade dos recursos e proibição do reformatio impetus, a vedação desse reformatio impetus indireta decorre de anulação de decisão anterior por força de recurso exclusivo do acusado. Ao fundamento, houve trânsito em julgado do teto da pena anterior para o Ministério Público. Essa possibilidade de reformatio impetus indireto, anulação do processo por incompetência absoluta, principalmente por incompetência constitucional, por ser a sentença anterior juridicamente inexistente. A crítica, sentença de juiz investido é sentença nula. Sentença do tribunal do júri, ante a soberania dos vereditos, critica aí a necessidade de distinguir parte da sentença subjetiva complexa. Entretanto, entre esses princípios, aos recursos, a pessoalidade dos recursos e proibição de reformatio impetus, esse reformatio impetus indireto dos recursos dos júris, não há problema de soberania dos vereditos se os dois julgamentos decidem pelo mesmo crime. Os homicídios simples e homicídios simples ou homicídios qualificados e qualificado, a dosimetria da pena terá os mesmos limites mínimos e máximos. A conclusão, aplica-se a vedação do reformatio impetus indireto. Há problema de soberania dos vereditos, se o segundo julgamento decide por um crime mais grave que o do primeiro julgamento. No primeiro júri, denúncia e pronúncia por homicídio qualificado e condenação por homicídio simples, pena de 6 a 20 anos. E no segundo júri, denúncia e pronúncia por homicídio qualificado e condenação por homicídio qualificado, pena de 12 a 30 anos. A conclusão, há possibilidade de reformatio impetus indireto. Os efeitos do recurso é devolutivo. A crítica da terminológica não devolve, mas atribui o conhecimento a outro órgão, exceto embargos de declaração. Esta incidência, todo recurso tem efeito devolutivo. A delimitação quanto à extensão e quanto à profundidade. Nas extensões de matérias devolvidas no plano horizontal, a delimitação dessa petição de interposição e nas razões, e não as razões, as espécies total ou parcial. Esta profundidade no plano vertical, o tribunal pode considerar tudo o que é relevante para a decisão, mesmo que não suscitado pela parte. Os efeitos dos recursos, o efeito devolutivo, a regra, revisão do julgamento de questões de fato e de direito, a exceção no RE, no RESP, somente as questões de direito. A possibilidade de converter o julgamento em diligência para a produção de provas, no artigo 616, no julgamento das apelações, poderá o tribunal, câmara ou turma proceder a novo interrogatório do acusado, reinquirir testemunhas ou determinar outras diligências. O tribunal pode dar ao fato definição jurídica diversa, mas não pode dar nova definição jurídica aos fatos. Entretanto, os efeitos dos recursos, os efeitos suspensivos, crítica terminológica. Não há um recurso que suspende a eficácia da decisão, mas sim a recoabilidade. A interposição do recurso prolonga a condição de ineficácia. A incidência só nos casos expressamente previstos em leis. Os recursos de sentenças absolutórias não têm efeito suspensivo, de acordo com o 596 do Código de Processo Penal. O acusado é colocado em liberdade. Por exemplo,
A apelação da sentença absolutória não impedirá que o réu seja posto imediatamente em liberdade. No 386, o parágrafo único da sentença absolutória, o juiz mandará, se for o caso, pôr o réu em liberdade. Os efeitos do recurso suspensivo. Sentença condenatória em regra, a apelação não teria efeito suspensivo, devendo o acusado ser preso. Entretanto, no 597, a apelação de sentença condenatória terá efeito suspensivo, salvo disposto. No 393, a aplicação provisória de interdições de direito e de medidas de segurança, em caso aí de suspensão de condicional da pena. No 393, são efeitos da sentença condenatória recorrível, no inciso 1, ser o réu preso ou conservado na prisão, assim nas infrações inafiançáveis, como nas afiançáveis enquanto não prestar fiança. A execução penal provisória. A presunção de inocência impede a execução penal provisória para antecipar o cumprimento da pena, sendo possível somente em favor do réu, de acordo com a LEP, a Lei de Execuções Penal, no artigo 2º, no parágrafo único. Esta lei aplicar-se igualmente aos presos provisórios e condenados pela justiça eleitoral ou militar, quando recorrido a estabelecimento sujeito a uma jurisdição ordinária. Na súmula 716 do STF vai admitir-se a progressão de regime de cumprimento de pena ou aplicação imediata de regime menos severo nela determinada antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. Entretanto, senhor, os efeitos do recurso suspensivo, a nova posição do STF, a execução provisória de acordo penal condenatório, proferida em grau de recursal, ainda que sujeita a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da presunção de inocência, afirmado pelo artigo 5º, inciso 62 da Constituição Federal. Entretanto, senhor, indeferir as liminares pleiteadas nas ações declaratórias de constitucionalidade. Entretanto, as questões não decididas, a existência de prévia decisão, assegurando que a liberdade até o trânsito em julgado, o réu absolvido em primeiro grau e condenado em segundo grau, réu com fórum por prerrogativa de função, condenado no segundo. Entretanto, os efeitos dos recursos, efeito regressivo ou interativo. O conceito é a possibilidade de juízo de retratação do órgão que proferiu a decisão recorrida. Entre essas hipóteses, recurso em sentido estrito, agravo em execução. A crítica não é um efeito do recurso, mas a devolução da matéria recorrida ao próprio juiz. Os efeitos extensivos, as hipóteses aí no caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundados em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros, no caso de concurso de pessoa. A crítica não é a extensão do recurso, mas é a extensão da decisão proferida no julgamento de recurso interposto por corréu. Em caso de litisconsórcio unitário, o cabimento, embora previsto no capítulo das decisões gerais dos recursos, aplica-se também o habeas corpus e a revisão criminal. Entretanto, o juízo de admissibilidade de mérito, a competência dupla do juízo provisória e do juízo ad quem definitiva, o objeto pressuposto de admissibilidade recursal, o resultado é positivo, o conhecimento, ou negativo, não conhecimento. O efeito, se negativo, equivale aí à não interposição do recurso, preclusão ou trânsito em julgado. A preliminar de recurso, a falta de um dos requisitos de admissibilidade do recurso. Entretanto, senhor, se no juízo de admissibilidade e de mérito, a competência em regra só do juiz ad quem definitivo, a exceção também do juízo provisória, quando há juízo de retratação. Objeto. O próprio conteúdo do recurso pode ser matéria que no processo seja questão processual, exemplo, condições da ação ou questão de mérito, absolvição ou fixação da pena.
o resultado positivo no provimento e negativo do improvimento. O juízo de mérito pressupõe o juízo de admissibilidade positivo. Entretanto, o juízo de admissibilidade e de mérito, juízo de mérito, efeito sempre substitui a decisão recorrida, mesmo quando ela é confirmada. A consequência dependerá de vício alegado. Entretanto, o erro na aplicação do direito material, o tribunal reforma a decisão. Por exemplo, erro na aplicação do direito processual. O tribunal anula a decisão, baixando o processo ao primeiro grau. Os pressupostos de admissibilidade recursal têm o cabimento. O ato judicial deve ser recorrível. Há atos não recorríveis, despachos e decisões interlocutórias, não previstos no artigo 581 do Código de Processo Penal. Somente podem ser interpostos os recursos expressamente previstos em lei e nas hipóteses cabíveis. Apelação, sentenças definitivas e decisões com força definitivas. No RES, decisão de sentença prevista no artigo 581, embargos de declaração, dúvida, contradição, omissão, embargos infringentes, o acordo não unânime contra o acusado, a carta testemunhal, a denegação da res, recurso especial extraordinário, agravo contra a denegação de recurso especial extraordinário, agravo em execução, todas as decisões proferidas na execução penal. Os pressupostos de admissibilidade recursal, temos a tempestividade, inteireza dos prazos, necessidade de efeito e conhecimento do termo inicial do prazo, a dúvida sobre a tempestividade, a interpretação em benefício do recorrente. Entretanto, a continuidade dos prazos no processo penal são contínuos e peremptórios, não se interrompendo nas férias, domingos ou feriados, de acordo com o 798 do Código de Processo Penal. Os pressupostos de admissibilidade recursal, a tempestividade, que é o termo inicial do prazo para o Ministério Público, no artigo 800, parágrafo 2º, prazos para o Ministério Público contar-se-ão do termo de vista, salvo para a interposição dos recursos. No 798, no parágrafo 5º, salvo os casos expressos, ou prazos correrão da intimação do dia em que a parte manifestar nos autos ciência inequívoca da sentença ou despacho. A evolução jurisprudencial anterior da posição do ciente pelo promotor, entretanto, atual da intimação pessoal pela entrada dos autos com vista na secretaria ou órgão administrativo do Ministério Público. Entretanto, nos pressupostos de admissibilidade recursal, temos a tempestividade, é o termo inicial do prazo para o acusado e defensor, a sentença condenatória, necessidade de dupla intimação, o termo inicial, segunda intimação, independente da ordem. De acordo com a Lei 10.060 de 50, no artigo 5º, início do prazo, intimação pessoal, é o prazo em dobro para o defensor público ou quem exerce qualquer cargo equivalente. Entre esses pressupostos, senhores, temos de admissibilidade recursal a tempestividade nos prazos, apelação 5 dias para apelar, 8 dias para razões. Em sentido estrito, 5 dias para recorrer e 2 dias para razões. Embargos de declaração 2 dias, já acompanhado das razões. Embargos infringentes 10 dias, acompanhado das razões. A carta testemunhável, procedimento do recurso denegado, recurso em sentido estrito, recurso especial e extraordinário, 15 dias, de acordo com a Lei 8.038 de 90, artigo 26, acompanhado das razões. Agravo contra a denegação do recurso especial extraordinário, 5 dias. Agravo execução, procedimento em sentido estrito, reze, 5 dias. Os pressupostos de admissibilidade recursal, a regularidade procedimental, a forma de interposição, escrito, petição ou termo nos autos, oralmente em plenário ou audiência. Cota nos autos, a Lei 9.800 de 99, no artigo 1, a possibilidade de interposição ou similar, necessidade de que a petição original seja apresentada em cartório até 5 dias da data da recepção do material.
E na Lei 11.419 de 2006, peticionamento eletrônico com assinatura digital, necessidade de prévio cadastramento no poder público. Esse pressuposto de admissibilidade recursal, ausência de fato impeditivo ou extintivo. Impeditivo opera antes da interposição do recurso. A renúncia não pode o Ministério Público desistir, mas pode deixar de recorrer. A preclusão temporal, o transcurso do prazo recursal, recolher-se à prisão, deixou de existir, apelar, por exemplo, no artigo 594 do Código de Processo Penal, revogado pela Lei 11.719 de 2008, recorrer da pronúncia, no artigo 408, é a nova redação. A súmula do 347 do STJ, o conhecimento do recurso de apelação do réu independe de sua prisão. Os pressupostos de admissibilidade recursal, ausência de fato impeditivo ou extintivo. Impeditivo continuarão. O artigo 594, o réu não pode apelar sem recolher-se à prisão ou prestar fiança, salvo se for primário ou de bons antecedentes, assim reconhecido na sentença condenatória, ou condenado por crime de que se livra solto. E de acordo aí com a Lei 8.072 de 90, o juiz decidirá motivadamente se o condenado poderá apelar em liberdade. E de acordo com a Lei 9.034 de 95, o réu não pode apelar em liberdade. Entretanto, nobres senhores, de acordo com a Lei 11.343, o réu não pode apelar sem recolher-se à prisão, salvo se for primário e de bons antecedentes, assim reconhecido na sentença condenatória. Os pressupostos de admissibilidade recursal, ausência de fato impeditivo ou instintivo opera após da interposição do recurso. A deserção por não pagamentos de custos, incluindo despesas de preparo. A ação pública, não há deserção de recursos, independe de custo. A ação privada, somente exigido o querelante, salvo se for pobre, de acordo com o artigo 806 do caput. Não se exige do querelado. A deserção por não pagamento de despesa de translado na apelação, a deserção, não pagamento de porte de remessa e retorno de recurso especial e extraordinário. Os pressupostos de admissibilidade recursal, ausência de fato impeditivo ou extintivo continuarão. A deserção pela fuga e prisão, mas subsiste aí apelar de acordo com o artigo 595 do Código Penal, revogado pela Lei 12.403 de 2011. A desistência decorre da voluntariedade e disponibilidade. Possibilidade, acusado, defensor e querelante. A impossibilidade, o Ministério Público, de acordo com 576 do Código de Processo Penal. Os pressupostos de admissibilidade recursal, a legitimidade, senhores, gerais, legitimados aí gerais do artigo 577, o recurso poderá ser interposto pelo Ministério Público, ou querelante, ou pelo réu, seu procurador, ou seu defensor. Defensor tem legitimidade própria, e não apenas mera representação do acusado. Defensor dativo não é obrigado, a recorrer. O acusado tem capacidade postulatória especial, decorrente da legitimidade, necessidade de defensor técnico para razoar. O conflito de vontade, em regra, deve prevalecer a posição técnica do defensor em favor do recurso. Entre os pressupostos de admissibilidade recursal, a legitimidade. Legitimados especiais, ofendido e curador, ofendido, habilitado ou não como assistente de acusação, apelação supletiva do Ministério Público, assistente de acusação, recurso em sentido estrito contra a extinção da punibilidade e apelação contra a impronúncia, curador do réu menor, embora não previsto no artigo 577 do Código de Processo Penal, a doutrina entende que o curador poderia apelar sob pena de em nada adiantar a sua figura, a figura extinta aí no Código Civil, no artigo 5º do caput. Os pressupostos de admissibilidade recursal, interesse, no 577, parágrafo único, não se admitirá, entretanto, recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão, aferição não por visão retrospectiva, o que perdeu, mas uma visão prospectiva, o que poderá vir a ganhar com o recurso. A unidade prática, normalmente aferível em função do dispositivo, a relevância jurídica da fundamentação autoriza a discutir hipótese absolutória.
efeitos civis ou administrativos. Decisão com duplo fundamento suficiente. Não há interesse em recorrer para atacar apenas um. A súmula 283. É inadmissível recurso extraordinário quanto a decisão recorrida assentar em mais de um fundamento suficiente, o recurso não abranger todos eles. Os pressupostos de admissibilidade recursal, o interesse, Ministério Público, ação penal pública, recorrer da absolvição ou condenação, ação penal privada subsidiária, mesmo interesse da ação pública, ação penal exclusivamente privada, absolutória, não há interesse, o querelante não recorreu, disponibilidade, a condenatória tem interesse em recorrer para aumentar o que? A pena. Entre os pressupostos de admissibilidade recursal, o interesse, acusado e defensor, condenação, interesse em buscar absolvição, extinção, punibilidade ou melhoria da pena, absolvição, a excepcionalidade aí para mudar o fundamento pelos efeitos penais e também a extinção, que vai pleitear a absolvição do réu. Nobres senhores, está aí a mini pílula do direito acerca dos recursos. É maneira concisa, simpática de podermos interagir, mas existem muitos outros tipos de recursos inominados e que também nominados, mas outros que estão espalhados por outras legislações vigentes do nosso Código. Um grande de obrigado, um de abraço, bem-vindos, bem-vindas, até o próximo vídeo, se Deus quiser, em nome de nosso Senhor Jesus. Receba aí o meu abraço, meu carinho. Ei, não esquece não, escreve aí.